Amém. Oremos mais uma vez, meus amados, minhas amadas. Senhor, nós pedimos graça ao abrirmos a Tua Palavra, para que, através dela, sejamos edificados, sejamos encorajados, sejamos disciplinados e, acima de tudo isso, que glorifiquemos ao Senhor neste momento. Que saibamos aproveitar o momento da exposição da Tua Palavra. Capacita-nos, Senhor, revela-nos, Senhor, nos dê direção, sabedoria e também um desejo verdadeiro de obedecer ao Senhor e praticar a Tua Palavra. Assim oramos, como igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nesta noite, vamos refletir um pouco a respeito do texto contido lá no capítulo 12 de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes 12, de 1 a 8. Eu coloquei como tema, como título da exposição desta noite, A Vida é Breve. Na editoração aqui da Bíblia de Estudo de Genebra, está escrito A Velhice. Vamos ler o texto então. Acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 1 até o 8 de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Meus queridos, façamos uma reflexão baseados nesse texto do capítulo 12 de Eclesiastes, mas a título de introdução, de conhecimento e de forma bem breve, bem resumida, eu tenho a dizer que Salomão, que é o provável escritor de Eclesiastes, não há um consenso com relação ao escritor de Eclesiastes, mas evidências levam a crer que foi Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o escritor de Eclesiastes. E
eu vou dizer, na exposição eu vou dizer que Salomão escreveu, tá? Porque é de quase que consenso. Existe dissidência com relação a isso, mas eu vou dizer, Salomão. Salomão escreve sobre sua dedicação em encontrar sentido na vida. Se você tiver o cuidado, eu peço a você que leia, se você já leu Eclesiastes, leia novamente, do capítulo 1 até o capítulo 12. Você vai perceber que Salomão, ele escreve sobre a dedicação dele em encontrar um sentido para a vida. Ele se esforça quanto a obras sociais, por exemplo, e descobre que isso não tem sentido e satisfação em si mesmas. Salomão escreveu no início de Eclesiastes que ele fez tantas coisas em prol de necessitados, mas depois ele diz que não satisfez aquilo que ele esperava que haveria de satisfazer. Então ele se dedica à sabedoria, ele se dedica ao estudo, ele se dedica à literatura, à escrita, à meditação, e descobre também que, ainda que ele com afinco se dedicasse à sabedoria, e Deus deu a ele uma sabedoria brilhante que a mim e a você Deus não deu. Mas mesmo assim, Salomão percebe que isso tudo não o satisfez. Então ele se dedica à generosidade, e depois ele se dedica ao ascetismo, um rigor com relação à privação corporal. E depois ele se dedica a outra coisa, e a outra coisa, e a outra, e vai com relação a cuidados da sua vida. E ele também diz que, com relação ao casamento, com relação à vida a dois, e tantas outras coisas, e no fim do dia, ele descobre que nada satisfaz definitivamente a sua vida. E ele chega a um denominador comum. Em vários momentos do livro de Eclesiastes, há a menção de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. E a sua conclusão, a conclusão do escritor, no fim de tudo isso, qual é? Ele olha para trás em sua vida, e as várias coisas que fez, e ele tentou fazer, porque ele também diz que ele tentou fazer coisas, mas ele não conseguiu. Ele teve problema com o tempo também, e ele acaba chegando à conclusão de que Deus é dono do tempo, e há tempo para tudo debaixo do sol, e Deus determina todo o tempo. E ele olha para trás para sua vida, e ele vê o esforço que ele desempenhou para viver, para buscar um propósito, uma satisfação, algo que pudesse satisfazer a sua vida. E ele chega então no capítulo 12. Chega nesse trecho que nós lemos, com relação ao fim da vida do ser humano, a velhice. E ele, com metáforas, com um palavreado rebuscado, complicado, mas com uma sabedoria peculiar a Salomão, escreve o capítulo 12, esse trecho que nós lemos, de forma a mostrar para nós que a vida é breve. E nós, todos nós, devemos lembrar do Criador. Versículo 1, capítulo 12. Salomão, então, ele inicia o capítulo 12 fazendo um alerta ante a reflexão que fez sobre a vida. Ele olhou para trás, tudo que ele fez, tudo que ele não fez, tudo que ele desejou fazer, e no versículo 1 do capítulo 12, ele nos dá um alerta e uma grande lição. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Essas palavras, meus amados, nos mostram que
nós devemos buscar lembrar do Criador, e daqui a pouco nós vamos ver de que maneira lembrarmos do nosso Criador, para que na velhice não seja um momento de extrema tristeza, porque serão dias maus, não serão dias bons. Mas Salomão dá aqui uma dica para todos nós, para nós buscarmos a Deus, para chegarmos lá e termos uma velhice ditosa como teve Abraão. Os irmãos sabem, a vida de Abraão em Gênesis mostra que Abraão teve uma ditosa velhice, uma velhice satisfeita, uma velhice alegre no Senhor, apesar das contingências naturais da fase, apesar dos dias maus, apesar das dores, apesar do cansaço físico, apesar... Nós não chegamos lá ainda. A nossa igreja tem uma membresia que não é senil, nenhum de nós aqui é velho, ao ponto de chegar nesses dias maus. Ainda que o mais idoso que esteja presente aqui, eu creio que não está passando por isso que Salomão relata no capítulo 12. Porém, esses dias irão chegar, se assim Deus permitir, nas nossas vidas. Aqui não é simplesmente, meus amados, quando Salomão diz lembrar do Criador, não é simplesmente saber da existência de Deus, porque não basta um ser humano saber da existência de Deus. Lembrar não é isso que Salomão está dizendo. As pessoas, o mundo, os ímpios, muitos sabem, às vezes renegam, mas sabem da existência de Deus, mas isso não gera um relacionamento com Deus. Aqui também, quando Salomão diz lembra-te do Criador, não é ter recordações de Deus no nosso Criador, porque quando a gente tem recordações, a gente recorda de algo que não existe mais. Aqui, quando Salomão diz lembra-te do Criador, não é para nós termos recordações. O que Salomão ensina de início é a disposição da criatura, todos nós, e todos os seres humanos deveriam ter essa disposição, a criatura feita à imagem de Deus, em se lembrar das virtudes desse Criador. Lembrar-se de Deus é lembrar do amor, porque Deus é amor. Lembrar-se de Deus é lembrar da bondade, porque Deus é bom. Lembrar-se de Deus é lembrar da humildade, porque Deus é humilde. Lembrar-se de Deus é lembrar da santificação ou da santidade, porque Deus é santo. Em outras palavras, lembrar, quando Salomão diz para nós, lembrem-se do Criador, ele está dizendo, considerem o Criador. Ele está dizendo, temam o Criador, obedeçam ao Criador, adorem ao Criador. Percebam o que está contido no termo. É muito mais do que nós termos ciência da existência dele, ou de lembrarmos de forma distante de que Deus existe. Mas é um relacionamento, isso que Salomão está dizendo, e isso que vai fazer a diferença para nós hoje e nos dias maus. Considerem o seu Criador, considerem, temam, obedeçam, adorem o Criador. Porque, meus amados, nós fomos criados, não somente criados por Ele, mas nós fomos criados para Ele. Paul Washer diz que todos nós fomos criados, e isso não deve haver dúvida no meio evangélico. Não deve haver dúvida de que todos nós fomos criados e que nós cremos no criacionismo. Outrora falávamos pouco sobre o criacionismo, porque não havia tanta divergência com relação a isso, mas parece que as coisas estão afunilando para nos colocar dúvida na mente de que não há criação, ou que não há Criador. Mas nós cremos, pela fé, nas Escrituras, de que Deus criou todas as coisas, e criou você, e criou a mim. Fomos criados por Deus.
E Paul Washer diz que não somente nós fomos criados por Deus para simplesmente vivermos nesse mundo e desfrutarmos da criação, como se Deus tivesse dado corda em nossas vidas, agora vai vivendo. Mas nós vivemos nesta terra para a glória dele. É muito mais do que uma existência vazia ou sem propósito, ou de acordo com o que a gente pensa e determina para as nossas vidas. Mas Deus nos criou, e o propósito da criação, sua e minha, é para que glorificássemos a Ele, para a glória dele. É muito mais comprometedor. Se seu coração bate por Ele e para Ele, ou bate uma canção de rebelião aos ouvidos do Criador, se não estamos vivendo para Ele. E Paul Washer, numa pregação, ele enfatiza, é para Ele, e ele repete, é para Ele, e aqui eu estou repetindo, não com a ênfase de Paul Washer, mas com a ênfase de Rodrigo, para Ele, nós vivemos para Ele, nós vivemos para a glória do Criador, deveríamos viver, para isso que nós fomos feitos. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. E aqui eu faço uma pergunta, vamos entender, tua mocidade, o que está escrito, o que o texto quer nos mostrar com relação a tua mocidade, ou a sua mocidade? Vamos estabelecer uma idade, vamos ver um período da vida, como é que a gente vê isso? Salomão apela aos que estão na mocidade para que se vejam no futuro. Mas qual mocidade? O que é mocidade? Aqui não se restringe apenas aos jovens, aos moços e moças. É certo que esse texto, obviamente, aplica-se para a vida do jovem. Para a vida do jovem, porque o jovem ele acha que o fim da vida dele está longe. É verdade. Mas aqui, certamente esse texto aplica para aqueles que são jovens há mais tempo. Para aqueles que os dias maus não chegaram. Mas todas as pessoas para as quais ainda não chegaram, acabei de falar, os maus dias e os anos dos quais dirão não tenho neles prazer. Pessoas que estão no limiar do fim da vida, talvez com 90, 100. Perceberam aqui o que Salomão mostra na fragilidade do corpo? Agora, hoje de manhã alguém estava comentando sobre avô, bisavô, eu passei, eu ouvi, eu lembrei desse texto. Vocês têm, quem sabe no convívio de vocês, pessoas idosas, mas idosas mesmo, que não conseguem mais andar, que não conseguem mais enxergar, que não conseguem mais sentir o gosto das coisas, não tem alegria nenhuma mais na vida, porque os dias maus chegaram. Porém, para aqueles que os dias maus ainda não chegaram, é a mocidade, entenderam? Ou seja, para todos nós aqui. Eu creio que todos nós temos projetos, temos planos para o futuro, ainda que de curto, médio ou longo prazo. Uns pensam em estudar, outros pensam em contrair casamento, outros pensam em ter filhos, outros pensam em mudar de profissão, outros pensam em viajar, outros pensam em cuidar dos netos, outros, quem sabe, estão já vislumbrando cuidar dos bisnetos, e aí vai. Por isso, esse alerta da palavra de Deus é para mim e para você. Queridos, dias maus, anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O versículo 1, Salomão mostra, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Essa expressão que Salomão usa, meu querido, minha querida, é para nos impactar no sentido de nos fazer entender que chegará um dia, se assim o nosso Criador permitir, que tudo não fará mais sentido se não estar com Ele na glória. Haverá um dia em que nada terá mais gosto, nada terá mais
prazer nessa vida, a não ser estar com o Senhor na glória. Eu tenho tantos prazeres na vida, por isso que para mim, na minha mente tão limitada, esse dia está tão distante, mas que Deus me perdoe, porque eu queria viver intensamente, como se amanhã fosse o dia do porvir. Não corremos freneticamente atrás de coisas e satisfações, pois teremos experimentado isso naquele dia, nos dias maus. Aqueles que lembrarem do Criador, tá? Aqueles que lembrarem do Criador. Não correremos mais freneticamente atrás de coisas e satisfações, pois teremos experimentado praticamente tudo o que achávamos que poderia nos satisfazer. No final da vida, naqueles dias, no final das nossas vidas, quem sabe nós olharemos para trás e falaremos: nossa, eu experimentei tanta coisa, eu fiz tanta coisa, eu decidi tanta coisa, eu vivi tanta coisa, mas nada me satisfez plenamente. Nada me trouxe um real prazer e um deleite. Nada adiantou a não ser um gozo, um deleite em Deus, lembrando do nosso amado Criador. Queridos, para nós chegarmos lá, nós temos que ter uma vida aqui, entregue ao Criador. Uma vida entregue de tal forma que nós vivamos com uma santa expectativa de que, se virarmos a esquina, nós encontraremos com o Senhor. Eu estou dizendo isso para você, mas eu peço a Deus que isso seja uma realidade para a minha vida também. Como as últimas palavras de Dwight Lyman Moody, o evangelista norte-americano, ele estava doente, de uma doença terminal, e ele declarou: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Que vislumbre é esse, meu amado? É o vislumbre de uma pessoa que estava entendendo que essa vida é passageira e não tem nenhum valor, a não ser viver para a glória de Deus. Como as últimas palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones, protestante, ministro do Evangelho da Capela do Westminster, no século XX, ele também com uma doença que estava definhando o seu corpo, estava minando a sua saúde, estava o levando para a morte, e ele percebeu isso, e chegou um momento, em meio às dores, ele chama a sua igreja, chama a sua família e pede: não orem mais por mim, não me detenham da glória. São vidas como dessas pessoas que nos ensinam a lembrarmos do nosso Criador nesses dias que vivemos, dias maus. Versículo 2, vejam lá: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Meus amados, aqui nesse versículo, com essas metáforas que Salomão usa, a gente entende o seguinte: outrora, no esplendor ou no vigor da vida, havia contemplação das maravilhas de Deus na criação, o sol, a lua, as estrelas. Mas chegará o dia em que não teremos prazer mais em contemplar a luz do sol, não teremos prazer mais em olhar para o céu estrelado, não teremos mais prazer em ver a lua esculpida no firmamento, porque será como que tudo cinzento e nebuloso. E Salomão, a palavra de Deus está nos dizendo que esse dia chegará a todos nós. Quando ele diz: e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, ele está dizendo assim: caiu chuva, o tempo estava fechado, o tempo estava escuro, caiu aquele aguaceiro, mas quando para de chover, o que você espera? Que o tempo abra, que saia o sol. Porém, nos dias maus, a sensação, o sentimento é de que sempre está nebuloso.
Caiu o aguaceiro. E o sol? Aqui, ó. E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Caiu o aguaceiro, mas a nuvem continua, e torna a vir nuvem, e chove de novo, e torna a vir... Isso que Salomão está dizendo é o seguinte: outrora, ou na mocidade, nós temos vigor, nós temos um esplendor no nosso ser, e vivemos, e fazemos, e esperamos que amanhã o dia vai nascer, o sol vai nascer. Temos os nossos planos, temos os nossos afazeres. Porém chegará um dia, e nesse dia mau, que o nascer do sol não fará mais sentido, não terá mais esperança, não haverá mais esperança para viver aqui nessa terra, uma motivação, eu quero dizer, com o nascer do sol, com um novo dia, porque aquele velhinho, aquela velhinha, tem mais prazer na vida. É isso que Salomão está dizendo. Salomão passa então a descrever o que acontece na velhice, essa fase natural da vida, que a palavra de Deus chama de maus dias, nos quais não se encontra mais contentamento. Vamos então agora ao versículo 3. Passamos pelo 1, pelo 2, agora vamos ao 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, Salomão está dizendo, lá naquele dia, nos dias maus, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços. Meus amados, quando você estiver velhinho, minha amada, quando você estiver velhinha, os seus braços irão tremer. Involuntariamente. Quando tremerem os guardas da sua casa, aquele braço forte que você malhou tanto, jovem, lá na frente não vai prestar. A palavra de Deus está dizendo. E se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Outrora homens fortes, corriam, pulavam, faziam tantas coisas, ficavam em pé, baixavam, subiam. Chegará o dia em que esses homens fortes se curvarão, porque as pernas não aguentarão mais ficar em pé. No dia em que chegar para mim e para você. E cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. O que Salomão está dizendo aqui? Os dentes vão cair. E põe prótese, tira a prótese, chega uma hora que não encaixa mais, não adianta. Naturalmente os nossos dentes vão cair. Chega lá na velhice, lá longe. E cessarem os seus moedores, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. O que Salomão está dizendo? A visão se enfraquecerá. Põe óculos, pode aumentar o grau, mas a visão vai diminuir naturalmente. E tem idosos que têm 100 e poucos anos, tem uma mente boa, raciocinam tudo, mas não tem visão mais, não conserta mais, porque a idade chegou, os dias maus chegaram, e escureceram os olhos nas janelas. Versículo 4, Salomão continua com suas metáforas. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. Você já percebeu um idoso, um senhorzinho, uma senhorinha, que não quer falar mais, não quer mais conversar, não tem prazer mais num bate-papo. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharam. No dia em que não puderes falar em alta voz, quando nós chegarmos a uma idade avançada, nós não conseguiremos gritar, como hoje você grita, joga a bola, toca para mim, hoje você grita. Quando você estiver bem velhinho, bem velhinha, você não vai conseguir gritar, ainda que você force, você não vai conseguir gritar. Te levantares à voz das aves. O que quer dizer isso? Levanta cedo, independentemente de despertador. Esses são os bem velhinhos já, né? Bem velhinhos.
e dorme tarde, e não dorme muito. Levantares a voz das aves, os passarinhos começam a cantar, e o senhorzinho e a senhorinha já levanta, desperta. E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem a audição. Lá nos dias maus, nós perderemos a audição. Vem zumbido, vem barulho, vem interferência. E não há nada que possa consertar, porque os dias maus chegaram. E o prazo de validade está acabando daquela vida. Versículo 5. Como também quando temeres o que é alto. O que é isso? O idoso, aquela pessoa de avançada idade, perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio. E te espantares no caminho. As pessoas com idade avançada, elas têm medo. Aguça mais o medo. Quando você é jovem, quando você é assim novão, como você, minha irmã também é novona, você enfrenta, você vai lá no escuro, você enfrenta as situações. Na idade avançada, lá nos dias maus, baterá um medo mais do que você tem hoje do escuro. E te espantares no caminho, isso é natural. E te embranqueceres como floresce a amendoeira. O que é isso? Cabelo branco. Aqui Salomão faz uma analogia com a amendoeira. A amendoeira, eu estava lendo agora à tarde sobre a amendoeira. A amendoeira é uma árvore que ela forra de folhas verdes, e folhas verdes relativamente escuras, mais escuras do que o normal. Ela forra de folhas verdes. Mas do nada essas folhas verdes caem e brotam as flores brancas. E forram a copa da amendoeira de flores brancas. Você já olhou no espelho e falou: meu Deus, ontem eu não tinha tanto cabelo escuro, branco assim. Ué, será? Será que minha filha pintou? Com corretivo? Cabelo branco está aparecendo. Essa analogia linda de Salomão. E o gafanhoto te for um peso. A pessoa com uma idade avançada não consegue carregar, não consegue com o peso do próprio corpo, precisa de andador. Não é à toa que tem caixa preferencial, viu, meus amados? É por... E te perecer o apetite. Uma pessoa com idade avançada não sente mais o gosto das coisas. As funções da língua vão diminuindo até cessar, diz a medicina. Água e café são praticamente a mesma coisa na boca de uma pessoa de elevada idade. Porque vais à casa eterna. No mesmo versículo 5, Salomão, ele diz e ele afirma: porque você vai à casa eterna. O que ele está dizendo? Porque o caminho de todos os mortais é a morte. Não tem o que fazer. Pode pôr botox, pode fazer o que for. O caminho de todos os seres, Davi disse isso, de todos os seres vivos, de todas as pessoas, é a morte. E Salomão está dizendo a mesma coisa. Porque vais à casa eterna. Ele está afirmando: você vai à casa eterna. Ou seja, um dia você haverá de morrer. E os pranteadores andem rodeando pela praça nos dias maus. Chegou os dias maus, a pessoa irá morrer. E naquela época tinha os pranteadores. Eram pessoas que se reuniam para chorar o falecimento de uma pessoa. Essa cultura chegou de alguma forma aqui no Brasil, e nas cidades do interior no Brasil ainda existe o carro que passa anunciando o falecimento do fulano, da fulana. Morreu nesta manhã o José da Silva, será velado na capela tal, tal. Pranteadores. A morte é certa, meu amado, para você e para mim.
Como é difícil nós pararmos para pensar na morte, né? Não, para para pensar na morte? O que é isso? Eu quero viver. É verdade, a gente quer viver, mas a gente também tem que entender sobre a morte. A gente também tem que refletir sobre a morte. E esse é um texto propício. Versículo 6. Antes que se rompa o fio de prata. Salomão aqui ele está fazendo uma analogia no seguinte sentido. Naquela época, nas tendas, nas casas, nos palácios, principalmente nos palácios, eles penduravam, sob forma de pendentes, né, as lamparinas. E eles penduravam, não com um fio ou com uma corrente, alguma coisa de ferro, mas eles penduravam com um fio de prata. E eles penduravam com um fio de prata na garantia de que aquele lustre, aquela luminária, aquela lamparina não cairia de jeito nenhum. Mas Salomão está dizendo assim, acontece de cair. O que ele está mostrando para nós? Os dias maus vão chegar. E aquela segurança toda que você tem no seu físico, no seu corpo, nos seus projetos, na sua vida, vai acabar. Há de se romper o fio de prata das nossas vidas. Quer você queira ou não. E se despedace o copo de ouro. É outra analogia forte, impossível aos nossos olhos. Salomão diz, copo de ouro quebrar, impossível, mas quebra. Por isso que Salomão diz, esse dia mal vai chegar e a morte é certa para todos nós. Aquele vigor todo que você acha que você tem hoje, vai acabar. E o copo de ouro há de se despedaçar. E se quebre o cântaro junto à fonte. Quando Salomão diz isso, ele está mostrando que nosso corpo é como esse cântaro. E junto à fonte é que aquela pessoa que usava o cântaro é um objeto, é um pote, né, que eles usavam para tirar a água do poço, ou quem sabe para pegar a água de outro objeto, de um balde, e jogar no cântaro para levar para as casas. O cântaro só faz sentido quando ele está intacto. A nossa vida só faz sentido quando estamos vivos. Quando quebrar o cântaro, acabou. É isso que Salomão está dizendo. E se desfaça a roda junto ao poço. Aquela roda que ajuda a tirar a água do poço, né? Aquele engenho, tirar a água do poço. Ela serve quando ela está bem engrenada, quando ela está bem ajustada, quando está certinha, ela serve, ela tem utilidade. Quando ela se quebra, se desfaz, não serve para mais nada. E acabou. Quando somos novos, meus amados, não percebemos e nos esquecemos o quão frágil nós somos. Queridos, seu coração está batendo e não é ligado na tomada. Se Deus falar, a partir de agora o seu coração não bate mais, você não vai continuar a sobrevida. Percebam a fragilidade da nossa vida. É isso que Salomão está nos fazendo refletir. Versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Meus amados, Salomão aqui faz uma linda comparação. Muitos não estão se lembrando do Criador. Foram feitos pelo Criador, mas não estão se lembrando do Criador. Vai chegar no fim da vida deles, não lembraram do Criador, mas eles vão voltar para o Criador. Tudo é do Senhor. Somos criaturas, fomos feitos para Ele, e haveremos de voltar para Ele. Se as pessoas soubessem que ainda que não se lembrem do Criador durante a sua vida, ao final todos voltaremos para Ele, todos haveremos de prestar conta diante do reto e soberano juiz. Salomão está mostrando, todos os seres humanos haverão de estar diante do Criador, reto juiz.
os que se lembraram e os que não se lembraram dele. Isso é muito sério. Queridos, a nossa vida não se resume a isso, a esse momento temporal. Nós, como povo de Deus, precisamos crer e pedir a Deus que aumente a nossa fé com relação à eternidade. Para mim está tão distante isso, Senhor, mas me ajude na minha pequena fé. Versículo 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Meus amados, concluímos então nos reportando ao conselho inicial. Lembra-te do teu Criador, Rodrigo. Lembra-te do teu Criador, fulano, cicrana. Por quê? Porque a velhice indisfarçavelmente chegará. E quanto mais relacionamento com Deus você tiver, mais feliz será essa fase da vida, ainda que sejam dias maus. É possível nós chegarmos na velhice, e na velhice realmente, que eu digo realmente, idade avançada mesmo, e desfrutarmos de uma alegria, desfrutarmos de um deleite, porque já vem sendo verdade na nossa vida há anos, porque lembramos do nosso Criador lá na mocidade, quando os dias maus não haviam chegado. Nesse contexto, todos nós estamos na mocidade. Nós estamos no antes. Percebam que Salomão, nesse trecho, ele escreve usando 3 vezes a palavra antes. Nós estamos no antes. Antes dos dias maus. Eu e você estamos no antes. E o que estamos fazendo nesse momento da vida? No agora. No antes dos dias maus. Versículo 1, antes que venham os maus dias. Versículo 2, antes que se escureça o sol. Versículo 6, antes que se rompa o fio da prata. Parece que Salomão faz um marco, né? Lembra-te do teu Criador, porque você está aqui, ó. Você está antes. Mas vai chegar um momento que você vai estar depois. O que você vai fazer? O que nós estamos fazendo agora com as nossas vidas? Lembrando do Criador, considerando o Criador, adorando o Criador, amando o Criador, obedecendo o Criador? E o que você tem a lembrar do seu Criador? Porque é verdade. Eu quero lembrar de Deus, mas eu não consigo. Por quê? Porque você não tem conteúdo de Deus em você. Você conhece o Deus que você quer lembrar? Aí fica difícil. A intimidade com Deus é por meio da palavra dele, numa vida em consagração. Você só lembra daquilo que você conheceu, ou que você conhece. O que você tem a lembrar do seu Criador? Vamos lembrar, meus amados, que o nosso Criador disse, por intermédio do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 9 e versículo 10, para encerrar. Nosso Criador disse isso, meu amado, e eu quero que você leve essa palavra para casa, considerando o seu Criador, temendo ao seu Criador, amando, obedecendo, adorando o seu Criador. E o seu Criador disse isso: Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Vamos orar. Nosso Criador, nosso bondoso Criador,
que fez os céus e a terra, nos fez, nos criou com um propósito de glorificá-lo. Ajuda-nos, Pai, a vivermos uma vida temendo ao Senhor, considerando o Senhor em todos os nossos caminhos, obedecendo a Tua palavra como o Senhor requer de nós, adorando o Senhor, porque o Senhor é digno da nossa adoração, lembrando do Senhor, nosso Criador, nestes dias, para que, se assim o Senhor quiser, nos dias maus, vivamos uma vida ainda que com dores, com fraqueza, com debilidade, mas felizes, prestes a partir contigo. Ajuda-nos, Pai, na nossa pequena fé, a contemplarmos o Senhor e a eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.